Professora Celide Oliveira, mestre em Ciências da Saúde, e vamos discutir um pouco, eu e você, elucidar algumas dúvidas, trazer à luz o seu conhecimento, a atualização sobre a disciplina de primeiros socorros, da qual eu sou líder. Importante ressaltar, prezado aluno, que as diretrizes de atendimento internacional em situações de urgência e emergência, tidas como ressuscitação cardiopulmonar e acidente circulatório de emergência, houve a necessidade de reformulação. Então, portanto, vamos discutir agora, eu e você, prezado aluno, algumas alterações importantes que foram realizadas pelas diretrizes. Importante ressaltar que tais diretrizes foram elaboradas, melhor dizendo, por especialistas no assunto, na temática urgência e emergência. E por que houve a necessidade de tais alterações? Porque foram percebidas que as consequências dos atendimentos em uma situação de acidente vascular encefálico ou cerebral, em situações de parada cardiorrespiratória, muitas vezes elas não eram feitas de maneira adequada, o que ocasionava sequelas ou até casos de morte para as vítimas. Então, a primeira alteração importante está relacionada ao acidente vascular encefálico cerebral, também identificado pelas siglas AVC ou AVE. O acidente vascular cerebral é popularmente conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte e de sequelas no mundo e no Brasil. A doença cerebrovascular atinge 16 milhões de pessoas ao redor do globo a cada ano, prezado aluno. Dessas, 6 milhões morrem. Por esta razão, por este dado importante, a Organização Mundial de Saúde, conhecida internacionalmente como OMS, recomenda a adoção de medidas urgentes para a prevenção e tratamento da doença. Por que, prezado aluno, houve necessidade dessas medidas urgentes? Porque o risco de AVC aumenta com a idade, sobretudo após os 55 anos. Muito embora, é importante ressaltar para você, prezado aluno, que ultimamente, de cerca de uma década para cá, por conta dos fatores de risco, por conta de situações de estresse, tem sido muito comum casos de acidente vascular cerebral ou encefálico em pessoas na faixa etária dos 40 anos e até menos. O aparecimento da doença em pessoas mais jovens está mais associado a alterações genéticas. Pessoas da raça negra com histórico familiar de doenças cardiovasculares também têm mais chances de terem um derrame. Relacionado às pessoas da raça negra, esse é um fato histórico que é interessante e até importante elucidar para você, prezado aluno. Antigamente, na época dos escravos, no Mediterrâneo, no Atlântico, os escravos, pela sua própria condição de exclusão, de isolamento, eles não contavam com geladeiras, com um local onde pudessem manter refrigeradas e conservadas as suas carnes. E, portanto, elas eram conservadas no próprio na própria água salgada. E isso fez com que fosse desenvolvendo nos outros componentes, da raça negra, uma intolerância ao sal. Então, isso é uma das explicações do porquê que esse tipo de doença acomete também pessoas da raça negra, bem como com pessoas que já tenham tido esse caso de doença na família. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente, um número ligeiramente inferior ao registrado no ano anterior, que foi realizada essa pesquisa, 68.900 pessoas. A doença, portanto, representa a primeira causa de morte e incapacidade no país, o que acaba gerando grande impacto, tanto econômico quanto social. Vamos pensar da seguinte maneira, prezado aluno.
um pai de família, onde somente ele é o provedor do sustento desta, sofre um acidente vascular cerebral, normalmente é uma doença que acaba deixando sequelas. E isso vai comprometer a renda familiar desta família, consequentemente, aspecto social também. Deixa de ter aí, ocupar um lugar no laboral, né? Deixa de executar as suas atividades de trabalho, consequentemente, as outras áreas elas ficam comprometidas também. Por esta razão, por estes dados estatísticos, o governo federal prioriza o combate à doença com foco na prevenção, ou seja, impedir que as pessoas sejam alvos dos fatores de risco, impedir que fatores predisponentes se sobressaiam para que a pessoa venha desenvolver essa patologia. Uma vez que 90% desses casos podem ser evitados, prezado aluno. Logo, o paciente pode ser tratado se chegar rápido a um hospital preparado para dar o atendimento imediato. Por conta da necessidade de reformulação, de atualização no atendimento à vítima portadora de uma situação de AVC, prezado aluno, foi elaborada a linha de cuidado do AVC, principalmente na rede de atenção às urgências, pois parte-se do pressuposto que, se a vítima de AVC ela receber um atendimento adequado, consequentemente, as sequelas serão mínimas e o risco de morte também. Ela deve incluir a rede básica de saúde, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, as unidades hospitalares de emergência e leitos de retaguarda, bem como reabilitação ambulatorial, porque partimos do pressuposto que uma vítima de acidente vascular cerebral, ela deve ficar o mínimo de tempo possível internada. Portanto, a sua reabilitação deve ser fora do ambiente hospitalar, logo dentro de um ambulatório. Programas de atenção domiciliar, entre outros aspectos que envolvem econômico, social e de lazer também. O AVC, ele tem aí a sua etiologia, a decorrência da insuficiência no fluxo sanguíneo de uma determinada área do cérebro e tem diferentes causas, presente aluno. Malformação arterial cerebral, conhecida como aneurisma, hipertensão arterial, que é também conhecida como pressão alta, cardiopatia, que é a doença em alguma das áreas do coração, tromboembolia, que é a presença de trombos dentro da circulação pulmonar, que pode levar ao bloqueio da artéria pulmonar e, consequentemente, interromper fluxo sanguíneo e chegada de oxigênio. De acordo com o Ministério da Saúde, prezado aluno, o fumo é responsável por cerca de 25% das doenças vasculares, entre elas o derrame cerebral, como é popularmente conhecido, o AVC. Em decorrência disso, é muito comum o paciente que apresentou um AVE ou um AVC apresentar sequelas. Entre as mais frequentes estão a dificuldade na fala e a paralisia de parte do corpo. Importante ressaltar, prezado aluno, que em decorrência dos feixes cerebrais ou os feixes de nervos que se cruzam na região de ponte e bulbo, localizados no sistema nervoso central, muitas vezes a lesão que ocorre do lado esquerdo do cérebro ou do encéfalo vai ter consequência do lado direito do corpo e assim também de forma contrária. Há dois tipos principais de AVE. O isquêmico, que é em 85% dos casos, quando há parada do sangue que chega ao cérebro, provocado pela obstrução dos vasos sanguíneos. Ou seja, somente uma área, podendo ser pequena, um pouco mais extensa, deixa de receber o fluxo sanguíneo. Daí o nome isquêmico, porque é como se aquela região ela sofresse uma necrose.
E também o tipo hemorrágico, ligado a quadros de hipertensão arterial ou pressão alta, que causam hemorragia dentro do tecido cerebral, fazendo com que aumente a pressão intracraniana e comprometendo, consequentemente, o funcionamento do sistema nervoso, que é o local onde todas as atividades acontecem e é responsável por todas as atividades motoras, sensitivas do organismo. Os sintomas do acidente vascular cerebral isquêmico são fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, perda de visão e perda da sensibilidade de um lado do corpo. Normalmente, prezado aluno, o tipo hemorrágico ele traz avisos esses como alteração motora, quando de um lado do outro do corpo a pessoa perde a capacidade de ter a firmeza muscular, de segurar algo com mais tranquilidade, de forma adequada. Paralisia de um lado do corpo, quando a pessoa perde aí a sensibilidade, perde a capacidade de ter os seus sentidos mantidos. Então, é como se um lado do corpo ficasse adormecido, como comumente também é dito, chamado de dormência. Distúrbio de linguagem. Da mesma forma que estou aqui com você, prezado aluno, proferindo essas palavras, a pessoa ela tem um distúrbio, ela não consegue falar uma frase inteira, por exemplo. Distúrbio sensitivo, ela deixa de ter a sensação, seja ela dor, seja ela ao quente, ao frio. Alteração no nível de consciência, geralmente a pessoa não sabe onde está, ela não consegue dizer o próprio nome, não consegue identificar outras pessoas da família, são sinais importantes que devem ser avaliados. Mas todos os sinais dependem do local do cérebro que foi acometido. É o mais grave, tem altos índices de mortalidade. Por que dependem do local, prezado aluno? Justamente porque as fibras nervosas, as células nervosas se cruzam. Então, qualquer lesão que tenha de um lado do cérebro, a sequela ou os sinais serão de outro lado do corpo e de forma visível. O tratamento preventivo, como é o que preconiza hoje a Rede de Atenção Básica de Saúde, engloba o controle de vários fatores de riscos vasculares, como a pressão arterial, o diabetes, o colesterol, triglicérides, doenças cardíacas, além da necessidade de não fumar, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, prezado aluno. Todas essas são ações que cientificamente está comprovado que auxiliam na prevenção do número e da incidência de acidente vascular cerebral. Vamos então, prezado aluno, para a nossa interatividade. Segundo o Ministério da Saúde, é a substância responsável por cerca de 25% dos casos de AVC, AVE, alternativa A, álcool, alternativa B, obesidade, alternativa C, fumo, alternativa D, sedentarismo, alternativa E, atividade física. Pois bem, prezado aluno, vamos agora dar alguns momentos para que você possa refletir sobre o que foi discutido, principalmente sobre a nossa interatividade, e já retornamos com a resposta.